afastaste, é tempo de regressar. Como o filho pródigo, levanta-te e volta para a casa do pai, pois o pai te espera de braços abertos. A igreja vela por ti com um candeeiro aceso. O Espírito geme em teu favor com gemidos inefáveis. Não endureças mais o coração. Eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da salvação. Volta para a igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade. Sai do teu exílio, ó cativo da divisão, e volta para Sião cantando, porque o Senhor reconstrói Jerusalém e reúne os dispersos de Israel. Volta para casa, volta do caminho. Como eu dizia em aulas anteriores, o cristianismo não é um museu de lembranças, mas é uma vida que cresce, que amadurece, que muitas vezes muda para ser a mesma vida, para continuar sendo a mesma vida. O problema acontece quando o movimento exterior da igreja não nasce desde o seu interior, mas provém de uma causa exógena, de uma causa externa, extrínseca à igreja. Então, ela não consegue ser fiel a si. Ou seja, ela produz uma mudança, mas uma mudança que não é congruente com a sua mesma natureza. Uma febre de reformas, por exemplo, que não renovam, mas, pelo contrário, impõem uma superestrutura sobre a vida já constituída como tal. A igreja tem 2000 anos de história e, ao longo dos séculos, foram se gerando formas sólidas da vida da igreja. Mosteiros, ordens religiosas, cabidos, igrejas particulares, primazias, patriarcados, Santa Sé Apostólica, Código de Direito Canônico, liturgia, devoções, obras de arte e tantas outras coisas que se foram acumulando umas sobre as outras. Ora, é muito frequente que o acúmulo de formas chegue ao momento de paroxismo, em que as formas mesmas se esgotam, ou seja, perdem o sopro anterior que justamente as produziu. E é aqui que nós precisamos analisar os ventos de renovação que vieram para a igreja nas últimas décadas e eu diria até nos últimos séculos. Um filósofo e teólogo alemão chamado Romano Guardini, que morreu em 1968, na sua obra Das Ende der Neuzeit, o fim da era moderna, ele fala de uma crise de forma religiosa. Ele diz: as formas eclesiais que outrora transmitiram a vida da fé permanecem, mas estão desabitadas. As palavras são repetidas, os gestos são feitos, mas a alma se afastou delas. Esse diagnóstico era um sentimento comum dos fiéis e do clero no início do século XX. Todos compartilhavam de um desejo de renovação evangélica, que pudesse levar de modo mais profundo aquela seiva vital da vida da igreja para todos os fiéis e para o mundo inteiro. Ora, os ventos de renovação que vieram na sequência disso
tentaram ser uma resposta a essa mudança cuja necessidade se percebia de maneira tão aguda. E é aqui que nós precisamos fazer um esforço de não idealizar demais o passado. Temos que colocar os pés na realidade. Todos falam muito sobre a crise da igreja no pós-concílio, e essa crise é real. Os próprios papas a admitiram. Mas, além dessa crise real, nós também podemos falar de uma crise antes do Concílio Vaticano II, e eu diria antes até do século XX. Uma crise em que o catolicismo, por exemplo, estava impregnado de um verniz cultural em que, de fato, as pessoas não estavam crescendo espiritualmente. Quando você lê, por exemplo, o livro de História da Igreja sobre o clero no Brasil no século XIX, você percebe o caos que isso aqui era. Quando você lê, por exemplo, um livro que descreve a formação dos seminários na década de 40 e 50, você vê a carga de formalismo e de voluntarismo que existia. Ou seja, uma formatação rígida, pautada pelos princípios do Concílio Tridentino, mas que não comunicava virtude. A prova é que, se é verdade que a crise posterior ao Concílio Vaticano II é real, todas as formas pré-conciliares não foram capazes de detê-la. Alguém poderia dizer, né? Essas pessoas, por exemplo, que falam tanto da missa tridentina, poderiam dizer, não, e dizem, né, que a missa tridentina vai salvar a civilização, que para isso você precisa ter uma paróquia tridentina. Todas as paróquias eram tridentinas, e todas as missas eram tridentinas no Ocidente, em sua grande parte, antes do Concílio Vaticano II, e nada disso foi suficiente para contrarrestar a crise que veio depois. Então, há uma falha na percepção da realidade. Porque não basta você ter uma liturgia tridentina. Não basta você ter um breviário romano, antigo, mesmo reformado por São Pio X. Se aquilo é só uma forma exterior. Esse é o problema. Ou seja, quando o Concílio Vaticano II mandou que se fizesse uma reforma, e se nós formos fiéis aos textos do concílio, nós veremos que eles, sobretudo, queriam que, por detrás da forma, nós fôssemos a essência. Por exemplo, no que diz respeito à liturgia, quando o concílio fala de participação piedosa, ativa, frutuosa, consciente, na liturgia, ele mira a que os fiéis bebam dessas fontes. E, de certo modo, com todas as dificuldades que nós tenhamos nos nossos tempos, eu tenho que dizer que, parcialmente ao menos, esse objetivo tem sido alcançado. Pense, por exemplo, no número de pessoas que acompanham, ainda que não assistindo à Santa Missa na sua paróquia, às vezes nem há missa à disposição, nesse imenso Brasil que nós vivemos, com tanta falta de clero, a liturgia da palavra diária que está em todos os meios de comunicação católicos. A leitura dos textos. Isso era impossível antes do concílio. Ou seja, a necessidade de beber substancialmente dessa riqueza que é a liturgia da igreja, que são as Sagradas Escrituras. Isso era o grande desejo, a grande intenção do Concílio Vaticano II. E é isso que se expressa aqui nessa frase do Romano Guardini.
Ora, os ventos de renovação que eu mencionava antes, eles lamentavelmente foram, digamos assim, talhados, foram estragados por duas correntes opostas, e que são dialéticas. Estas são dialéticas mesmo. São dialéticas por quê? Porque partem do mesmo princípio, tanto no método quanto na hipótese teológica que levantam, que é a hipótese da ruptura, que são os progressistas e os tradicionalistas. Aqui nós temos, nestes dois polos, a oposição dialética que parte do mesmo princípio. Então, se nós tivéssemos que falar aqui de uma língua bifurcada, nós deveríamos falar desta língua bifurcada que parte de um mesmo princípio, que é a constatação hipotética de uma ruptura, e do mesmo método. Diante dessa constatação, cria-se uma teologia ad hoc, uma teologia adaptada para justificar essas premissas e para, consequentemente, justificar as ações, né? Que são de um princípio, digamos, praxeológico. Eles vão precisar agir em função daquilo que, teoricamente, eles sustentam. Então, veja, essa tensão aqui corresponde mais ou menos à parábola do joio e do trigo. Deus veio e plantou um campo de trigo, aí veio o inimigo e semeou o joio. O joio é isso aí. É o mesmo princípio com uma manifestação dialética. Os progressistas, eles trocam de forma sem o espírito. Então mudam a forma e o espírito. E os tradicionalistas preservam o invólucro morto como se fosse o próprio corpo da fé. E o que você vê é o quê? A verdade é pessoas com uma vida espiritual pífia, muitas vezes sem um pingo de caridade, com uma soberba lá nas alturas, achando-se melhor do que todo mundo e completamente obcecadas por uma arrogância intelectual que, na verdade, é só uma manifestação de burrice. Em última análise, é isso. Um pensamento, uma mente estreita, incapaz de ir além de formulações teóricas. A inteligência é uma capacidade de adaptação ativa, real. Então, uma pessoa que, por exemplo, vê um carro na contramão e ele diz, eu estou certo, não vou mudar. E se tiver que bater, eu morro, mas eu morro certo. Não é uma pessoa inteligente. Essa rigidez intelectual é desprovida de capacidade adaptativa, por mais que seja, digamos, erudita, prolixa, guarnecida de um rico léxico, não passa de burrice ilustrada. Lamento muito. Mas é isso. Existem dois autores na história da igreja que falaram sobre o desenvolvimento da doutrina. O primeiro é São Vicente de Lérins. São Vicente de Lérins, eu digo assim, ao modo brasileiro mesmo, Vicente de Lérins, né? Não vou aqui ficar com galicismos. São Vincent de Lérins, né? Não é necessário fazer esse tipo de coisa. Mas São Vicente de Lérins, ele, no seu comunitório, fala do desenvolvimento da fé, mas desse desenvolvimento que é substancialmente orgânico.
que é um desenvolvimento real. É a planta que se transforma em árvore e assim por diante, né? É o mesmo ente que se desenvolve organicamente. Porém, há um outro autor, que é Sir John Henry Newman, que será declarado doutor da Igreja agora no mês de novembro, se não me engano no dia 5, o qual, em resposta aos protestantes, concebe uma forma de desenvolvimento um pouco mais, eu diria, um pouco mais rica qualitativamente do que aquela desenvolvida por São Vicente de Lérins, que é não apenas aquilo que ele dizia, por exemplo, no ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, Essay on the Development of Christian Doctrine, ele diz: a doutrina cristã, como corpo humano, cresce e amadurece com o tempo, mas permanece a mesma substância. Nesse texto, basicamente, está repetindo os mesmos princípios de São Vicente de Lérins, que é aquilo: um organismo cresce, muda de forma, mas conserva o mesmo DNA, a mesma identidade, inclusive física, por assim dizer. Porém, existe um outro tipo de transformação que também é orgânica, que é a metamorfose. Então, uma lagarta se transforma em borboleta e você tem aqui uma mudança qualitativa muito intensa. Porque se você compara uma lagarta com uma borboleta, as duas coisas parecem ser completamente diferentes. Essa foi a dificuldade dos protestantes, que sempre tentaram, em nome de uma suposta fidelidade, regressar a uma forma mais elementar de cristianismo, como se o desenvolvimento do cristianismo histórico fosse em si mesmo um mal. Como se a lagarta tivesse que permanecer sempre lagarta, ela não pudesse se transformar em borboleta. Se você olha, por exemplo, para a simplicidade do culto cristão no século I e para a majestade do culto pontifício, por exemplo, no início do século XX, não precisamos ir muito longe, se você compara as duas coisas, você diz: meu Deus, mas como é que é possível que essa lagarta seja essa borboleta tão desenvolvida? Pois é um tipo de desenvolvimento. Ora, esse desenvolvimento parece ser ruptura, mas não é. Há uma continuidade real entre a lagarta e a borboleta. Há uma continuidade real. Só que, vista do lado de fora, ela parece descontínua. Aí você vê, por exemplo, as pessoas que... Olha, a igreja de hoje não tem nada a ver com a igreja antes do Vaticano II, aí pegam, fazem comparações, comparações estéticas, comparações formais. Pois é verdade. Mas a igreja também passa por metamorfoses. Talvez, se você pegasse um cristão do século II e o colocasse hoje num ambiente católico, ele fosse tomado de alguma estranheza. De certo seria. Mas é a mesma igreja, é a mesma fé que passou por uma metamorfose. Assim como os protestantes não entenderam essa metamorfose, nos nossos dias, hoje, não entendem a metamorfose pela qual a Santa Igreja passou. Pio XII fala da mesma coisa na encíclica Mediator Dei, o número 63, se não erro a citação. A liturgia não é um monumento arqueológico, nem um laboratório de experiências. Assim como não se pode rejeitar o legítimo progresso
Também não se deve introduzir inovações temerárias que deturpem a doutrina e a piedade. Ou seja, nem o arqueologismo litúrgico, que nos obriga a ser e a permanecer como lagartas, nem o ativismo reformador, que já não é mais a mesma substância, não é mais a mesma coisa. Você adulterou aquilo que a igreja te transmitiu. E é aqui que vem o problema. A realidade é complexa. E as ideologias são simplistas. Então, quando nós olhamos para a realidade e pensamos, por exemplo, em termos litúrgicos, né? E dizemos assim, mas olha, isso que o senhor está dizendo, lamentavelmente não se verificou na realidade. Por quê? É muito bonito dizer que houve uma metamorfose, houve uma transformação, as formas mudaram e o conteúdo permanece o mesmo. Mas a verdade é que tem diversos lugares em que mudou-se a doutrina, a forma já parece não dar suporte à substância, e eu tenho que concordar com você de que isso é verdade. Só que isso é um abuso que vai contra o uso, e o abuso, efetivamente, por definição, é o que contraria o uso. Não é o que a igreja entregou. Voltamos à parábola do joio e do trigo. Não é expressão da transmissão da igreja. As pessoas às vezes falam coisas do tipo assim, né? Então, procissão gay em Roma pode. Quando você está fazendo uma justificativa doutrinal, etc., e mostrando as incongruências de uma ruptura institucional ou a insubstancialidade de argumentos que dogmatizam o rito tridentino, coisa do tipo, aí as pessoas vêm na sequência com esse tipo de conversa. Então quer dizer que marcha gay no Vaticano pode. Não, não pode. Só que aquilo não justifica isso. Um erro não justifica outro erro. Ou quando a gente mostra alguma coisa de lamentável que aconteceu na igreja e que lazai existem. Alguns dizem, o problema é a missa tridentina. Como se o problema fosse o rito. Não é o rito. É você que participa dele que é o problema. Você com a sua ideologia, você com a sua mentalidade rebelde, fechada. Não é o rito. O rito é santo. Quem está emporcalhando o rito é você. Toda essa ideologia religiosa, ela não corresponde ao sentir da igreja. A verdade é simples, a realidade é complexa. Ou eu percebo que nós estamos diante de digamos assim, uma realidade multifacetada, ou nós vamos acabar jogando tudo fora, né? Exatamente por isso Pio XII, na Humani Generis, dizia que nós não podemos modificar o conteúdo substancial das verdades de fé em nome de uma nova filosofia ou de um novo sentir, digamos assim, dos tempos. Portanto, quando nós falamos em desenvolvimento, nós estamos falando de um desenvolvimento, por assim dizer, controlado. A igreja é um corpo vivo, ela não é uma estátua. Então, dizer que não pode haver um desenvolvimento ou que nós chegamos a um momento em que já, pronto, esse desenvolvimento acabou, daqui para frente já não pode mais haver nenhuma mudança. Esse tipo de pensamento, né, que
ou quebra com a unidade substancial, e aí a mudança vira uma corrupção, ou estigmatiza a mudança para que não haja um desenvolvimento, e assim o desenvolvimento é visto em si mesmo como um mal intrínseco, essas duas tendências são nefastas. E às duas nós temos que resistir. De um lado, contra a corrupção que nos levaria à constituição de um outro ente que não a igreja, o que é em si impossível, tá? Porque a igreja é em si indefectível. Ela não pode se corromper. Essa é uma promessa divina de Cristo. Ponto. Mas, protegendo-a da eventual tentativa de corrupção, nós devemos voltar às fontes da sabedoria tradicional da igreja. O Evangelho, a Sagrada Escritura, a tradição divina, e devemos, ao mesmo tempo, retornar a toda a fonte dos padres da igreja, a toda a fonte da teologia escolástica, a toda a fonte da teologia sistemática, tudo isso, voltar às fontes. E contra, digamos, essa espécie de sujeição que muitos têm à mentalidade moderna, nós devemos resistir às modas ideológicas do nosso tempo. Aquilo que Hilaire Belloc e vários outros, Chesterton e outros chamavam de l'esprit du temps, o espírito do tempo. Nós temos que resistir a tudo isso. É por isso que na Aeterni Patris, Leão XIII nos manda voltar a São Tomás. Ele diz, não apenas a São Tomás, inclusive ele menciona lá São Boaventura e menciona lá toda a teologia escolástica, os padres da igreja e assim por diante. E, um pouco mais tarde, ele vai escrever a encíclica Testem Benevolentiae Nostrae contra o americanismo, que é uma ideologia que tenta adaptar a igreja às inovações, ao ritmo do tempo. E Leão XIII condena o americanismo e diz, olha, nós temos que guardar a substância tem que estar preservada. Claro, essa substância preservada, inalterada, é a mesma, é o mesmo ser, é a mesma igreja, são as mesmas verdades. Esta substância pode mudar de forma. Seja por um desenvolvimento perceptivelmente percebido, né? Perceptivelmente tangível, quero dizer, né? E quanto por uma metamorfose que até nos assusta um pouco. É claro que não vai acontecer uma metamorfose impossível, né? Então uma lagarta se torna uma borboleta, mas uma borboleta não vira um avião. Então, se eu estou querendo propor um avião, dizendo, não, é a mesma borboleta. Bom, meu filho, você está me enganando, não tem aqui, né? Isso aqui é uma outra coisa. É a aventura progressista. Mas, ao mesmo tempo, se eu olho para a borboleta e digo, não, nós temos que permanecer uma lagarta, ou uma lagarta menor ainda, ou, enfim, né, as diversas fases do desenvolvimento que uma lagarta pode ter antes da metamorfose. Nós também não podemos cair nisso. Vocês vejam que o vício psicológico é o mesmo dos protestantes. A metáfora da metamorfose desenvolvida pelo cardeal Newman
era em resposta aos protestantes e hoje nós temos que usá-la em resposta aos católicos. Veja a que ponto nós chegamos. Hoje, nós somos chamados a, portanto, ao verdadeiro espírito de atualização. Atualização, segundo a teologia de São Tomás, é quando uma potência adquire todas as perfeições que lhe correspondem. Isso é atualização. Atualização não é eu me colocar par e passo com o mundo contemporâneo. Essa seria a tese da Nouvelle Théologie e seria a tese do modernismo. Mas há uma diferença grande entre modernismo e Nouvelle Théologie, não são a mesmíssima coisa. E alguns tradicionalistas não entendem isso e por isso só atrapalham a compreensão do fenômeno. Ou seja, uma verdadeira atualização é o que, nas circunstâncias atuais, nos permite as adaptações necessárias para que conservemos a nossa própria natureza. Isso é atualização. Porque a vida consiste em adaptação. Se eu não me adapto ao ambiente, eu morro. A vida requer adaptação. Portanto, a verdadeira reforma nasce sempre de dentro, desse princípio, desse impulso vital da vida da igreja. O que vem de fora, o que vem de emulação desse mundo, o que vem de sínteses com filosofias que são elas mesmas incongruentes com a divina revelação, isso tem que ser rejeitado. E nós não podemos nem ceder ao fixismo em determinada forma que já não carrega mais as virtualidades necessárias para este tempo em que nós vivemos, nem nessa espécie de psicologia do devir, em que nós nunca adquirimos uma forma e sempre vamos passando de um ente a outro ente ou de uma corrupção para a geração de uma nova coisa que já não é mais a mesma que foi anteriormente. É isso. Então, termos a sensatez de não nos desconectarmos da realidade, percebermos-la exatamente como ela é o que nos permite permanecer na igreja, sendo aquilo que a igreja é em si mesma. Se você chegou até o fim desse vídeo, é porque gosta dos conteúdos que partilho aqui e se interessa por temas que ajudam a crescer na fé. Quero te fazer um convite. Dentro da nossa plataforma de estudos, há cursos de formação pensados para todo católico que deseja conhecer mais profundamente a igreja e viver melhor sua fé. Estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Recentemente, por exemplo, lançamos um curso completo sobre a liturgia das horas e temos muitos outros disponíveis, cada um ajudando em algum aspecto diferente da vida espiritual. Quando conhecemos a tradição e compreendemos o que é a Santa Igreja, aprendemos a amá-la de verdade. Seja meu aluno, clique no link da descrição abaixo deste vídeo ou no QR Code que está aparecendo na tela.